Um dia desses, a minha esposa veio com o celular na mão. Olha só, Leandro, que interessante. E me mostrou a seguinte manchete: primogênitos são mais inteligentes, diz estudo. Primogênitos são mais inteligentes, diz estudo. Quando eu bati os olhos na manchete, imediatamente eu senti a minha alma estremecer. Eu senti quase que um choque interno, um choque na alma. Por quê? Porque algo me dizia que nas escrituras eu encontraria um elo com essa notícia. Que de alguma forma essa notícia corrobora algo presente nas escrituras. Eu não sabia exatamente o que. Eu não sabia exatamente do que se tratava. Mas eu sabia que havia algo, alguma relação entre essa notícia e o povo judeu e o povo de Israel. Alguma relação entre essa notícia e o povo de Israel. Lógico, era a voz do Espírito Santo dentro de mim. Né? Era o Espírito Santo piscando dentro de mim. Tipo o sentido aranha. Né? Todo crente, nascido de novo, tem essa relação com o Espírito Santo. Né? E eu creio que foi isso que aconteceu comigo naquele momento. O Espírito Santo estava testemunhando dentro de mim de que havia algo nas Escrituras relacionado a essa manchete. Alguma coisa. E, enfim, eu me pus a pesquisar e, de fato, eu descobri algo bem assombroso, algo impressionante, absolutamente impressionante, sobre o povo judeu e a relação dele com essa manchete, com a informação que vem nessa manchete. Deixando claro, tá? Adiantando, não sou judeu, não tenho qualquer parentesco judeu, não tenho ascendência judaica. Se houver alguma porcentagemzinha de judeu no meu sangue, é muito antiga, é um resquício muito antigo. Se houver, eu digo isso porque no Brasil colônia houve muito judeu no Brasil, né? Muitos judeus vieram para o Brasil, fugindo da Inquisição, diga-se de passagem, né? Então, muitos brasileiros, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros deve ter algum resquíciozinho lá atrás, né? Mas uma coisa muito insignificante, né? Uma porcentagemzinha muito significante de etnia judaica no DNA. Então eu não tenho nenhuma ascendência próxima, não tenho parentesco, não tenho ligação alguma com, com judeus. Portanto, eu não sou suspeito, tá? Eu não sou suspeito de estar fazendo esse estudo. Não estou querendo puxar sardinha para o meu lado, né? Vamos lá então, a manchete. Eu fiz questão de depois correr atrás e buscar mais manchetes sobre isso. Por quê? Não existe só um estudo. Eu verifiquei e descobri que foram feitos mais de um estudo acerca disso e em países diferentes. Em países diferentes. Então a gente tem esse aqui, olha, é de 2007. 2007. Primogênitos são mais inteligentes, diz estudo. Diferença é de 2,3 pontos de QI, em média, em relação aos irmãos mais novos. Noruegueses analisaram o QI de 250 mil jovens. Diferença é pequena, mas pode ter implicações no acesso à universidade, diz cientista. Então, esse aqui é de 2007 e é um estudo feito por
noruegueses. Agora a gente tem esse aqui, ó. Irmãos mais velhos são mais inteligentes, diz estudo. Geralmente mais cobrados, os mais velhos teriam notas mais altas e iriam melhores em testes escolares. Geralmente mais cobrados, os mais velhos teriam notas mais altas e iriam melhor, né? Eu acho que escreveram errado. Em testes escolares. Resultados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica dos Estados Unidos apontam que primogênitos têm QI mais alto e vão melhor na escola. Então esse daqui já é do Instituto Nacional de Pesquisa Econômica dos Estados Unidos. E a matéria data de 22/10/2013. 2013. Vimos 2007, noruegueses, agora 2013, Estados Unidos. Agora nós temos... Cadê? 2015. 2015, 9 de novembro de 2015. É da BBC News, BBC News Brasil. Ciência desvenda mistério do irmão mais velho, mais inteligente. Pesquisadores da Universidade de Leipzig, na Alemanha, analisaram o comportamento de dezenas de milhares de pessoas para tentar descobrir se a ordem de nascimento de uma criança influi na sua inteligência e sua personalidade. Os cientistas contaram com 20 mil pessoas na Grã-Bretanha, Alemanha e Estados Unidos para verificar o quanto elas eram neuróticas, extrovertidas, abertas e simpáticas, e concluíram que a personalidade não é afetada pela ordem de nascimento. Mas o estudo observou uma pequena diferença na inteligência. Os irmãos mais velhos tendem a ser ligeiramente mais inteligentes do que os irmãos mais jovens. Estudo de novembro de 2015, Alemanha. Alemanha. Vimos 2007 Noruega, 2013 Estados Unidos, agora 2015 Alemanha. Por que eu estou fazendo questão de trazer, né, diferentes estudos, né, e matérias, enfim? Por que eu estou fazendo questão disso aqui? É para não parecer que é um boato de internet, né? Aquela coisa, não, é um boato, né? Não, ninguém sabe ao certo, lendas da internet, mito. Não, eu estou trazendo informação da mídia oficial, né? Da grande mídia, aqui é grande mídia, e estudos diferentes, de diferentes países. Não dá para dizer, né? Não dá para negar. Não dá para negar. Agora do R7. R7. Filhos mais velhos são mais inteligentes. 13/2/2017. Então aqui, matéria de 2017. Fala Brasil. Matéria de 2017. De acordo com pesquisadores britânicos, agora já são britânicos, os primogênitos tendem a ser mais inteligentes do que os filhos mais novos. Isso porque os primogênitos recebem mais atenção e estímulos dos pais nos primeiros anos de vida. A pesquisa ainda mostrou que, no aspecto sentimental, a atenção é exatamente igual para todos. Primogênitos são mais inteligentes. Agora no R7. 2007, estudo norueguês, né? Vimos aqui na Folha de São Paulo. 2013, estudo americano. Vimos aqui na Gazeta do Povo. Aliás, fica a dica, se você quiser se informar sobre política, sem um viés comunista, né? Sem um viés tendencioso para a esquerda, Gazeta do Povo, tá? É uma excelente fonte de informação. Queria só abrir esse parêntese.
Então, Gazeta do Povo, 2013, estudo americano. Depois nós vimos aqui na BBC News, estudo alemão, 2015. E agora 2017, estudo britânico, R7. Não dá para negar, né? É uma descoberta. É uma descoberta. Você tem diferentes estudos em diferentes países, milhares de pessoas envolvidas, pessoas diferentes em cada um desses estudos, e o resultado é o mesmo. Os primogênitos são mais inteligentes. Fato. Fato. Agora olha que interessante. Vamos lá. Se você for até uma Bíblia King James, né? Aliás, em qualquer Bíblia você vai ter esse tipo de informação, mas o que eu enfatizo aqui é o padrão absoluto, né, da palavra de Deus. Bíblia King James 1611. Bom, Números 8:17. Números 8:17. Porque todos os primogênitos dos filhos de Israel são meus, tanto os de homem como os de animal. No dia em que feri todo o primogênito na terra do Egito, eu os santifiquei para mim. Então fica claro aqui que em Israel o primogênito tinha um lugar de destaque. Em Israel o primogênito recebia um olhar diferenciado da parte de Deus. Deuteronômio 21, do 16 ao 17. Deuteronômio 21, do 16 ao 17. Então será que, quando fizer seus filhos herdarem o que possui, não poderá declarar como primogênito o filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que de fato é o primogênito. Mas ele reconhecerá o filho da desprezada como primogênito, dando-lhe porção dobrada de tudo quanto tiver, pois ele é o princípio da sua força. O direito de primogenitura é dele. Pois ele, o primogênito, é o princípio da sua força. Ele está dizendo que o primogênito é o princípio da força do pai. Mas olha que interessante. Dando-lhe porção dobrada de tudo quanto tiver. Dando-lhe porção dobrada de tudo quanto tiver. Então ele deixa claro, né, que se um homem tem 2 filhos com mulheres diferentes, ele não pode reconhecer como primogênito o da atual, né, o da amada, se o outro veio antes. Então, o correto é que o da desprezada seja reconhecido como primogênito. Agora, o que a gente vê aqui, o que a gente observa aqui nessas duas passagens que eu li, né, Números 8:17 e Deuteronômio 21, do 16 ao 17, é o seguinte. Se você tem uma sociedade, se você tem uma nação onde o primogênito tem lugar de destaque, se você tem uma sociedade, se você tem uma nação onde o primogênito tem lugar de destaque, não somente isso, mas o primogênito, ele herda uma herança maior do que os demais, né, uma porção dobrada da herança, faz total sentido, então, que o povo de Israel tenha sobrevivido a tudo que passou e chegado até os nossos dias. Eu não sei se você sabe, mas é muito raro, né? Isso é um milagre histórico. Isso é um milagre histórico. Um povo da antiguidade sobreviver até os dias atuais. É um milagre histórico. E faz todo sentido que isso tenha acontecido, que eles tenham conseguido isso. Por quê? Se você tem primogênitos sendo privilegiados, naturalmente você vai ter um povo mais inteligente. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, devido ao fato do primogênito ter
privilégios, ter mais destaque, você vai ter uma nação, você vai ter mais filhos de primogênitos. Mais filhos de primogênitos. Você vai ter uma sociedade gerada em torno de primogênitos. Porque os primogênitos tendem a viver mais, tendem a ter mais filhos. Por quê? Porque recebiam herança dobrada. Mas não somente isso. Então agora vem o pulo do gato. A Bíblia, a própria Bíblia, atesta o que eu acabei de dizer. Que de fato, o povo de Israel é mais inteligente. A própria Bíblia diz isso. Que o povo de Israel é mais inteligente. De que forma ela diz isso? Vamos lá. Deuteronômio 7,6. Deuteronômio 7,6. Porque tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses um povo especial. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses um povo especial. Um povo especial. Um povo especial acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Totalmente politicamente incorreto isso daqui. Totalmente politicamente incorreto. Eu não sei nem se o YouTube vai manter o vídeo no ar depois de eu ler isso daqui. Porque o que estamos lendo aqui é o quê? Supremacia racial. Supremacia étnica. Um povo especial acima de todos os povos que há sobre a face da terra. O que é isso daqui? Supremacia racial. Não sou eu que estou dizendo, não é minha opinião. É o texto de uma forma muito clara e límpida. Tanto que nas traduções modernas e até mesmo em traduções não modernas, tá, senhora CF, eles omitem esse acima. Eles omitem esse acima para serem politicamente corretos. Eles omitem esse acima. Então eles mantêm só o povo especial, né? Se parasse só no povo especial já estaria de bom tamanho. Já daria para entender bem o recado aqui. Mas ele vai além. Acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Então, isso corrobora os versículos anteriores que vimos. Isso mostra o resultado de um povo, de uma sociedade construída em torno dos primogênitos. De uma sociedade onde a primogenitura recebe herança dobrada. Mas alguém ainda pode dizer, tá, Leandro, mas em outros povos isso acontece também. Israel não é o único povo da história, né, que privilegia o primogênito. Não é o único povo. Então eu venho com o checkmate. Então eu venho com o checkmate para mostrar que não é simplesmente a questão da presença dos primogênitos, né, do destaque aos primogênitos. Não é simplesmente a questão do destaque aos primogênitos. Existe algo mais. Êxodo 4:22. Êxodo 4:22. E tu dirás a Faraó, assim diz o Senhor. E tu dirás a Faraó, assim diz o Senhor. Israel é meu filho, sim, meu primogênito. Israel é meu filho, sim, meu primogênito. Israel é meu filho, sim, meu primogênito. Deus diz, o próprio Deus declara que Israel é o seu primogênito. O povo de Israel é chamado por Deus de primogênito. O povo de Israel é chamado por Deus de primogênito. Filhos mais velhos são mais inteligentes.
Ciência desvenda mistério do irmão mais velho, mais inteligente. Irmãos mais velhos são mais inteligentes, diz estudo. Primogênitos são mais inteligentes, diz estudo. Israel é meu filho, sim, meu primogênito. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses um povo especial acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Tudo conectado. Tudo conectado. E a escritura, como sempre, à frente da ciência convencional. A escritura, como sempre, à frente da ciência convencional. Como explicar isso? Né? Como explicar isso? Então você tem um povo que é chamado de primogênito e de repente descobre-se que irmãos mais velhos são mais inteligentes. Israel, meu filho, sim, meu primogênito. Então você está dizendo, Leandro, que os judeus são mais inteligentes, que a etnia mais inteligente na Terra é o judeu, é o povo judeu. Sim, sim. Porque você acha que Hitler, que nutria uma obsessão pela pureza racial, que nutria uma obsessão pela supremacia ariana, né? Fez o que fez com os judeus? Porque você acha que Hitler, que nutria uma obsessão, que era obcecado por supremacia ariana, né? Que era obcecado em provar que o alemão era uma elite racial, aliás, uma não, a elite racial, porque você acha que Hitler tinha essa obsessão, fez o que fez com os judeus. Ele precisava varrer do caminho o verdadeiro povo superior. Enquanto ele não exterminasse, enquanto ele não tirasse do mapa, riscasse do mapa, até o último judeu, ele não ia descansar. Ele precisava tirar do seu caminho até o último judeu, porque enquanto existisse um judeu no mundo, ali estaria a prova de que o discurso dele era furado. Então, para provar a sua supremacia racial, ele precisava tirar do seu caminho a verdadeira elite étnica, o verdadeiro povo especial. Só existe um povo especial nas escrituras, o povo judeu. « 965 pessoas receberam o prêmio Nobel individualmente, ou seja, excluindo organizações. Segundo fontes confiáveis, até meados de 2024, estima-se que entre 214 e 226 pessoas de origem judaica, incluindo pessoas totalmente ou parcialmente judias, receberam o prêmio Nobel em sua versão individual, ou seja, excluindo organizações. A ligeira variação nos números se deve a diferentes critérios de identificação, como considerar apenas judeus segundo a Halachá ou incluir também descendentes por linha paterna, por exemplo. Mas, de forma geral, podemos dizer que entre 214 e 226 pessoas de origem judaica já receberam o prêmio Nobel individualmente. 965 pessoas, no total, já receberam o prêmio Nobel. Dessas 965, de 214 a 226 pessoas, de 214 a 226 pessoas eram judias.
proporção de laureados judeus. 214 de 965 é igual a aproximadamente 22,2%. 226 de 965 é igual a aproximadamente 23,4%. Então você tem duas contas aqui, né? Tem dois dados, né? No primeiro, ele considera, conforme eu li aqui, né? Ele considera, cadê? Judeu mesmo, 100% judeu, 214. O segundo número, 226 pessoas, já considera apenas de uma linhagem, né? Ou paterna ou materna, enfim, já considera um mestiço, já considera os mestiços. De qualquer forma, seja seguindo um parâmetro ou outro, o resultado é assustador. Né? É assombroso. 214 de 965 pessoas é equivalente a 22,2%. 226 de 965 pessoas, 23,4%. O prêmio Nobel pode ser conquistado por qualquer nacionalidade. Qualquer nacionalidade. Mas você tem mais de 20%, né? Aqui. Conquistado por judeu. Conclusão. Pessoas de origem judaica representam cerca de 22% a 23% dos ganhadores individuais do Prêmio Nobel. Um número extraordinário, considerando que os judeus representam menos de 2%, aliás, 0,2% da população mundial. Um número extraordinário, considerando que os judeus representam menos de 0,2% da população mundial. Então você tem menos de 0,2% da população mundial ganhando 22%. Vamos pegar o menor, 22% dos prêmios Nobel. Isso é impressionante. Isso é absolutamente chocante. Segundo dados da página science.co.il, que considera judeus conforme a Halachá, jus materno ou conversão formal. Vamos lá. Química. 35 laureados judeus de 197 no total. Então, prêmio Nobel de Química, 35 judeus de 197 no total, equivalente a 17,8%. Física. 53 judeus de 227 no total. 53 judeus de 227 no total, equivalente a 23,3%. Fisiologia ou medicina. 58 judeus de 229 no total. 58 judeus de 229 no total, equivalente a 25,3%. Economia. 34 judeus de 96 no total. De 96 prêmios Nobel de Economia, 34 são judeus, equivalente a 35,4%. Impressionante. Impressionante. E aí, se você for pelo o outro dado, né, o do 226 ganhadores judeus, se você se guiar por ele, os números são um pouquinho só diferentes, né? Mas ali praticamente a mesma coisa. Química, 37 laureados judaicos, equivalente a 19%. Economia, 38 laureados, 41%. Literatura, 16 laureados, 13%. Da Paz, 9 laureados, 8%.
Da paz eu nem conto, tá? Porque não entra aqui nessa... a gente não pode considerar muito, né? Porque a gente está falando de inteligência. Mas física, poxa, 56 ganhadores, equivalente a 25%. Fisiologia ou medicina, 60 ganhadores, equivalente a 26%. Fisiologia ou medicina, 60 ganhadores. A própria realidade prova, a realidade vivida ao longo dos séculos, ao longo das décadas, a história humana, prova o que essas pesquisas trouxeram sobre a primogenitura. Por que, Leandro? Porque aqui, em Êxodo 4:22, diz que o povo judeu é um primogênito. É um primogênito. É um primogênito. E esse povo judeu, que é um primogênito, se destaca acima de todos os demais quando o assunto é prêmio Nobel. Eles se destacam na sociedade. Eles são mais inteligentes. Aceitem. Eu separei alguns desses ganhadores, tá? Só para você ter uma noção, só para dar uma noção do nível dessas pessoas, né? E daquilo que eles fizeram pela humanidade. Poucos. Separei 1, 2, 3, 4. Separei 4 laureados aqui, desses 214 a 226, né? Separei 4. Só para poder mostrar um pouquinho do que eles fizeram, um pouquinho do que eles já fizeram pela humanidade. Lógico, muitos desses prêmios aqui, né, foram e são usados para o mal, ou para coisas controversas. Eu não entro nesse mérito. O que eu estou tratando aqui é da inteligência dos caras. Para o mal ou para o bem. O que eu estou falando é da inteligência dos caras. Por acaso eu peguei 4 aqui, tá? Não, por acaso não. Selecionei 4 aqui que de fato ninguém pode contestar. Eles trouxeram benefícios para a humanidade. O que eu vou ler aqui para você, não há como contestar, por mais antissemita que você seja. Karl Landsteiner, 1930, descobriu os grupos sanguíneos ABO, tornando possíveis as transfusões seguras. Antes da descoberta de Karl Landsteiner, as transfusões de sangue eram altamente perigosas, imprevisíveis e muitas vezes fatais. Isso porque ninguém compreendia que existiam diferentes tipos de sangue incompatíveis entre si. Então aqui a gente vê o cenário antes de 1900. Essa descoberta dele é de 1930. Aqui é o cenário de transfusões de sangue antes de 1900. Transfusões experimentais. Médicos faziam transfusões entre pessoas ou até entre animais e humanos sem nenhum critério de compatibilidade. Algumas transfusões funcionavam por sorte, mas a maioria resultava em reações imunológicas graves. Reações transfusionais graves. Reações transfusionais graves. Quando o sangue do doador era incompatível com o do receptor, acontecia aglutinação, os glóbulos vermelhos se agrupavam em grandes blocos, obstruindo os vasos, e hemólise, as células sanguíneas eram destruídas rapidamente. Isso causava febre alta, calafrios, insuficiência renal, choque e morte, em casos graves. Como ninguém entendia o motivo, os médicos consideravam as transfusões um procedimento de alto risco e raramente usado. Então,
é nesse cenário tenebroso que surge a descoberta de Karl Landsteiner. Descobriu os grupos sanguíneos ABO. Você vai negar que isso daqui teve um impacto positivo no mundo? Não tem como negar. Rita Levi Montalcini, 1986. Rita Levi Montalcini, 1986. Foi agraciada com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1986 pela descoberta de uma substância do corpo que estimula e influencia o crescimento de células nervosas, possibilitando ampliar os conhecimentos sobre o mal de Alzheimer e a doença de Huntington. Pesquisa sobre essa doença de Huntington, uma coisa assim, coisa terrível, uma coisa muito triste, muito, muito triste. Em outras palavras, ela descobriu o fator de crescimento neural NGF, essencial para o desenvolvimento de neurônios. Então, os estudos que são feitos hoje para buscar uma cura ou um tratamento que pelo menos minimize, né, os males de doenças neurodegenerativas se devem a Rita Levi Montalcini. Se hoje você tem um estudo amplo das doenças neurodegenerativas, inclusive com tratamentos alternativos, né? Se você tem esse estudo, isso se deve a Rita Levi Montalcini. São doenças muito tristes, né? Alzheimer, doença de Huntington aqui, né? No caso aqui das citadas, mas tem o Parkinson, né? Tem a tal da ELA. Então, muita coisa pode ser estudada a partir daqui, dessa descoberta dela, né? Descoberta de uma substância do corpo que estimula e influencia o crescimento de células nervosas. Rosalind Yalow, 1977. Ela desenvolveu o RIA, radioimunoensaio. RIA, radioimunoensaio. Um método revolucionário para medir hormônios e drogas no sangue. E de que forma, né? De que forma, na prática, a gente se beneficia disso? Na prática, né? Vamos lá. Graças ao RIA que ela desenvolveu, que a Rosalind Yalow desenvolveu, é possível um diagnóstico de doenças hormonais. Diabetes tipo 1, medição precisa da insulina e peptídeo C no sangue. Doenças da tireoide, detecção de TSH, T3, T4, útil para diagnosticar hipotireoidismo e hipertireoidismo, além de infertilidade e disfunções reprodutivas. Avaliação de estrógeno, progesterona, FSH, LH, essencial em endocrinologia reprodutiva. Então, inegável, né? Inegável, um grande benefício para a humanidade, inclusive contra a agenda de redução populacional. Né? Inclusive contra a agenda de redução populacional, que a gente sabe que é uma agenda Illuminati. Por quê? Isso favorece os estudos de fertilidade, né? E os tratamentos de fertilidade. Enfim, mais coisa. Oncologia. Detecção precoce de marcadores tumorais, como alfa-fetoproteína, AFP, ou antígeno carcinoembrionário, CEA, e monitoramento de resposta a tratamentos de câncer. Então, temos aqui detecção precoce de marcadores tumorais. Você pode detectar hoje em dia, né? Atualmente. Você pode identificar com uma certa antecedência o crescimento de um tumor graças a Rosalind Yalow. E mais uma coisinha aqui. Medicina nuclear e farmacologia.
avaliação dos níveis de medicamentos no sangue, como em tratamentos com lítio, anticonvulsionantes e imunossupressores, e detecção de drogas de abuso em toxicologia clínica. Portanto, antes do RIA, antes dessa invenção dela, não existia um método confiável para medir substâncias em níveis tão baixos. Isso transformou a endocrinologia de uma ciência observacional para uma ciência quantitativa e permitiu a detecção precoce de doenças, aumentando as chances de tratamento e cura. Mais um laureado aqui, esse de 2020. Harvey Alter, 2020. Ele codescobriu o vírus da hepatite C, permitindo o desenvolvimento de testes e curas. Trabalhando independentemente, Alter e Edward Tabor provaram por meio de estudos de transmissão em chimpanzés que uma nova forma de hepatite, inicialmente chamada de hepatite não A, não B, causava as infecções e que o agente causador era provavelmente um vírus. E que o agente causador era provavelmente um vírus. Este trabalho levou à descoberta do vírus da hepatite C em 1988, mas ele ganhou o prêmio em 2020. Só em 2020. Então ele descobriu o vírus da hepatite C. Harvey Alter. Tem como negar que esse quarteto que eu apresentei aqui trouxe grandes benefícios para a humanidade, grandes benefícios para o mundo? Não tem como negar. E eles são, né, um grão de areia no meio desses 214 a 226 laureados judeus num universo de 965 laureados. Para finalizar, eu quero ler um trechinho desse livro aqui, ó. O Apocalipse Financeiro Mundial Profetizado. O Apocalipse Financeiro Mundial Profetizado. Wilfred J. Hahn. Wilfred J. Hahn. Só ler um trechinho dele aqui. Os judeus, uma prova da existência de Deus. Dizem que o rei Luís XIV pediu a Blaise Pascal, o renomado filósofo francês, para lhe dar uma prova da existência de Deus. Aparentemente, sem nenhuma hesitação, Pascal respondeu, abre aspas, ora, os judeus, Sua Majestade, os judeus, fecha aspas. Os cristãos que creem na Bíblia concordariam. Como é que alguém pode não ver qualquer judeu hoje como prova viva da existência e da fidelidade de Deus? Não obstante, a própria história dos hebreus testifica para a glória de Deus que ele os separou por um tempo. De acordo com a Bíblia, um tempo dos gentios final foi decretado. De acordo com a Bíblia, um tempo dos gentios final foi decretado. O próprio Jesus identificou esse tempo dizendo, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Lucas 21, 24. Essa era certamente veio a acontecer e ainda continua até hoje. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, destruiu Jerusalém e o templo e deportou uma grande parte da população judaica para a Babilônia. Daquele tempo em diante, embora alguns argumentem que o início desse período foi com a igreja, seria o tempo dos gentios. O mundo seria governado pelas nações não hebraicas. A partir desse momento, do cativeiro babilônico. De acordo com Sir Robert Anderson, o famoso autor do século XIX, que escreveu O Príncipe que Há de Vir, agora
é o sexto, final e mais longo período que os hebreus e seus descendentes passaram sob a dominação dos gentios, a diáspora. Então, de acordo com Sir Robert Anderson, um presbiteriano, um profundo estudioso, talvez o maior estudioso das profecias de Daniel, que já passou por essa terra, segundo Robert Anderson, autor do Príncipe que há de vir, este é o sexto, final e mais longo período que os hebreus e seus descendentes passaram sob a dominação dos gentios, a diáspora. Anderson afirma que os hebreus haviam sido dominados pelos gentios por 5 períodos específicos e separados antes da era atual. Abre aspas. Eles foram escravos do rei da Mesopotâmia durante 8 anos, do rei de Moabe durante 16 anos, do rei de Canaã durante 20 anos, dos midianitas durante 7 anos e finalmente dos filisteus durante 40 anos. Fecha aspas. Observou o autor. Contudo, a despeito do claro testemunho da Bíblia de que permanece a era dos gentios neste exato tempo, uma das crenças mais nefastas e teimosas sobre os judeus em todo o mundo é que eles estão conspirando para tomar o controle do mundo. Como isto poderia ser possível? É uma questão de lógica. É uma questão de lógica aqui. Se estamos no tempo dos gentios, como os judeus podem controlar o mundo? Como o mundo pode estar sendo controlado por judeus no tempo dos gentios? No tempo dos gentios. Que começa com o cativeiro babilônico. E a partir do momento do tempo dos gentios, os judeus começam a ser cativos. Eles começam a ser cativos de nações gentílicas. Nações gentílicas. Contudo, a despeito do claro testemunho da Bíblia de que permanece a era dos gentios neste exato tempo, uma das crenças mais nefastas e teimosas sobre os judeus em todo o mundo é que eles estão conspirando para tomar o controle do mundo. Como isso poderia ser possível? Portanto, meus amigos, a questão não é os judeus controlarem o mundo. Você verá judeus se destacando em todas as esferas, para o que presta e para o que não presta. Você verá judeus se destacando no grupo dos mocinhos e no grupo dos vilões. Não porque exista uma conspiração judaica, não porque exista um grande conluio de uma elite judaica tomando conta do mundo. É simplesmente por conta disso. Eles são o primogênito de Deus. Eles são mais inteligentes do que o resto da humanidade. É simples assim. Então você terá judeus, sim, em postos de destaque entre a elite Illuminati, vamos dizer assim, né? Dentro do globalismo ocidental, dentro do eurasianismo, entre os jesuítas, que eu considero o topo da pirâmide Illuminati, né? Os jesuítas, quem realmente comanda a coisa toda, né? O sistema satânico mundial. Por conta disso, você terá judeus em postos de destaque sempre. Sempre. No meio da elite satânica mundial e também entre os grandes heróis da humanidade. É sobre isso que eu quero tratar no próximo vídeo.